Boa tarde, bem-vindos a mais um programa de Economia do Real. Hoje o nosso convidado é o engenheiro Paulo Júlio, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica, é mestre na área de automação industrial, foi galardoado em 2008 com o prémio Autarca Empreendedor do Ano. Boa tarde, engenheiro Paulo, Boa tarde. é um prazer tê-lo aqui. Foi diretor-geral da Marco Polo na Europa e presidente da Câmara Municipal de Penela, secretário de Estado e agora é o diretor-geral da Frigobel. Isto tem tido uma vida profissional entre a política e as empresas. Ser diretor de empresas ou fê-lo melhor governante ou vice-versa? Fiz com certeza. Na verdade, foram 10 anos a trabalhar, no caso, na Marco Polo, numa multinacional, que naturalmente me deu uma experiência de vida e uma experiência profissional, sobretudo localizada no continente europeu, mas por força da base da indústria no Brasil, deu-me, como se diz em palavra corrente, deu um mundo para, enfim, naturalmente depois conhecendo melhor a realidade, poder acrescentar algum valor a mais na experiência governativa, seja a nível local, porque na verdade eu trabalhei 10 anos na Marco Polo, interrompi essa minha profissão para ser Presidente de Câmara, e na altura tinha feito a mim próprio uma promessa, eram 8 anos dedicados à causa pública na minha terra. Foram interrompidos 8 anos, portanto, na verdade fui 6 anos Presidente de Câmara, depois foram interrompidos com o convite para o Governo, onde tive praticamente 2 anos e regressei àquilo que sei fazer, que é gerir empresas. Claro. Como falamos, né? Acabamos de falar, foi Presidente da Câmara e foi Secretário de Estado da Administração Local. Diga-me uma coisa, quero a sua opinião sobre se somos um país, desta experiência que teve enquanto esteve no Governo, somos um país centralista, onde nada acontece fora do terreiro do paço? O que é que acha em relação a isso? Não, eu diria que dizermos que nada acontece fora do terreiro do paço, com certeza que não. Acontece imensa coisa fora do terreiro do paço. Mas somos um país centralista. Nós somos um país de cariz municipalista e, na realidade, a descentralização, aliás, era um dos eixos que tínhamos, enfim, que se iniciou de alguma maneira, que tínhamos na reforma da administração local que empreendemos e, portanto, há muita descentralização a fazer, porque não faz sentido continuarmos a gerir a partir dos ministérios em Lisboa determinado tipo de assuntos, no princípio em que, se estivermos mais próximos dos problemas, naturalmente com um conjunto de regras, porque estamos a falar da administração pública, Claro. que nos balizam, que nos devem balizar, a gestão será, com certeza, mais bem feita. Isso não quer dizer que todos os temas tenham de ser descentralizados. Agora, entre Estado Central e Estado Local, há muita coisa a descentralizar. Mas, como digo, nós somos um país de cariz, sobretudo municipalista, quero eu com isto dizer que somos muito mais municipalistas do que regionalistas. Se me perguntar a opinião sobre se devemos ou não ter regionalização, eu digo-lhe de forma muito clara que não, e acho que somos um país centralista. Portanto, então como é que se faz a descentralização? Com os municípios. Com os municípios a 2 níveis, com os municípios num conjunto de tarefas da administração que devem ser feitas de modo individual, mas depois com os municípios agregados. Aliás, nós hoje temos um mapa subregional novo, um mapa subregional que, em termos estatísticos, pela primeira vez na nossa história democrática, coincide com as NUT 3, que têm que ter aprovação em Bruxelas, e, portanto, é uma oportunidade para não é fazer a regionalização, é a oportunidade para descentralizarmos e para aproveitarmos esta capacidade e estas competências que existem a nível local e que são muitas. Qual foi para si a experiência mais gratificante? Foi ser Presidente da Câmara ou fazer parte do Governo? São 2 experiências completamente diferentes. As 2 foram gratificantes, naturalmente as 2 com as suas vicissitudes, mais a última do que a primeira,
porque ser presidente de uma Câmara Municipal, sobretudo de um município pequeno, mas eu diria que, enfim, tirando Lisboa e Porto, enfim, que na verdade são grandes em Portugal, porque se falarmos em contexto do mundo, são o que são. Claro. Mas ser presidente de uma Câmara é naturalmente muito gratificante porque consegue planear, consegue definir uma estratégia, consegue colocá-la em funcionamento com as equipas internas e externas, consegue fazer e consegue ver logo os resultados da sua ação. E, portanto, esta proximidade é naturalmente gratificante. Evidentemente que também tem o outro lado, como em tudo na vida tem o lado B. E o lado B é as pessoas que presidem a um município estão, em qualquer circunstância, e qualquer que seja o município, muito mais postas àquilo que são os problemas do dia-a-dia e, portanto, não raras vezes, às 8h30 da manhã, quando saía de casa, tinha municípios à minha espera para me falar do assunto A ou do assunto B. Faz parte. Eu diria que... e no meio onde era conhecido, não é? Porque disse no princípio que era de lá, que é de Penela, portanto, mais fácil as pessoas... Mais fácil, sim. Mas, claro, à medida que os municípios vão ganhando dimensão, este tipo de acontecimentos é capaz de ser mais raro. Mas o que é facto é que acontece com todos os presidentes de Câmara e, portanto, essa proximidade é gratificante. Com certeza, eu diria que essa é a conclusão. E gostei muito de ser presidente da Câmara, neste caso de Penela, e ter ajudado de algum modo a melhorar a vida das pessoas, porque é essa parte que dá para medir e dá para ver. Quando faz parte de um governo, a principal diferença, desde logo, é que depende muito mais de terceiros para ter sucesso do que na experiência municipal. Claro que na experiência municipal depende muito de terceiros, tem que saber liderar equipas e motivar pessoas e definir estratégias e objetivos. Na outra tem que fazer isso tudo, mas depende de um enquadramento político nacional e, portanto, há um conjunto de outras, se quiser, entidades que estão presentes necessariamente no ato de governar. No meu caso, apesar de não ter sido muito tempo, e dá para perceber, se fizermos um zoom sobre aquilo que foi feito, na realidade, eu dei o tempo por bem emprego. Foi uma experiência que naturalmente me enriqueceu, no sentido pessoal, profissional também. Tem, naturalmente, que também teve alguns problemas associados, até porque nós tivemos que, pela primeira vez em Portugal, fazer algo em sentido inverso. É o que eu quero dizer com isto. Na administração local em Portugal, todos os meus antecessores o que fizeram foi aprovar novas autarquias, nomeadamente autarquias de freguesia, ver ou assistir ao crescimento do número de empresas municipais e, portanto, na realidade, eu não sei imaginar como é que foi o trabalho deles, mas foi tudo o que eles foram fazendo, foi naturalmente colocando regras, gerir a circunstância, enfim, da política autárquica do momento, e nós tivemos que fazer algo completamente diferente, que era, e no caso, independentemente do memorando de entendimento que Portugal tinha assinado, na realidade nós tínhamos um quadro nas autarquias portuguesas que era um bocadinho o espelho do quadro do país. Quer isso dizer o quê? Nós temos 308 municípios em Portugal, tínhamos ao tempo cerca de 4.200 juntas de freguesia, tínhamos mais de 400 empresas municipais e tínhamos este quadro que tinha um determinado nível de endividamento, naquilo que era a sua gestão corrente gerava permanentemente déficits e, portanto, nós tínhamos que gerir isto. Isto em macro. E, portanto, o que fizemos foi, tivemos que reduzir autarquias, tivemos que reduzir empresas municipais, tivemos que reduzir estruturas dentro dos municípios, nomeadamente cargos de chefia, de departamento, de divisões, etc. Tivemos que legislar num sentido oposto àquilo que o país estava habituado.
Isto naturalmente aconteceu em todo o governo. No nosso caso, que tínhamos esta responsabilidade de fazer a reforma da administração pública local, tínhamos estas metas todas. Sim, criou. E, portanto, quando está no ato de governação, depara-se com imensas resistências, sobretudo porque era um país que nunca tinha experimentado isto. Eu lembro-me de falar até com colegas Houve grande que tinham tido polémica experiência à fora volta do país nestas pastas e com as próprias pessoas enfim, com quem nós tínhamos que dialogar, sobretudo as pessoas da União Europeia, que nos iam dizendo que em vários países do centro da Europa já tinha havido várias reformas administrativas e em Portugal nós tínhamos um modelo que basicamente era um modelo que tinha cerca de 150 anos e que parecia que ao querermos fazer qualquer coisa para mudar, que íamos destruir tudo. Aliás, a voz corrente era estes tipos vão dar cabo da administração local em Portugal. Houve uma grande polémica à volta de Imensa essa polémica. reforma. Imensa polémica e era uma polémica da muito administração capilar, local. porque quando fala de autarquias está a falar de todos os cantos de Portugal. E, portanto, era uma polémica muito capilar o que ampliava muito os temas. Além disso, era uma reforma muito política, porque os nossos interlocutores eram os políticos locais. E, portanto, quando toca a cortar, ou quando toca a mudar, nós gostamos todos de mudança desde que seja com os outros. E, portanto, aqui, não havendo diferença, o comportamento geral era o da defesa, era o de alguma compreensão. E eu tenho que dizer que tive muita compreensão de muitos autarcas em Portugal, mas ao mesmo tempo, na realidade, tínhamos, enfim, a resistência normal para uma reforma que era realmente muito ampla. Eu sempre disse, e normalmente terminava assim as minhas conferências ou palestras ou reuniões, e fizemos muitas dezenas de reuniões por todo o país. Eu acho que há 2 ou 3 sucessos. Há 2 ou 3 causas para o sucesso que a reforma teve, que foi, primeiro, ter feito quase imediatamente ao termos entrado para o governo, em 2 meses nós tínhamos o plano da reforma aprovado em Conselho de Ministros para poder começar a trabalhar. Sim. O segundo foi muita capacidade de diálogo, de ouvir. Naturalmente não era ouvir para não fazer nada, era ouvir para incorporar, para depois poder fazer um bocadinho melhor. E dizia-lhes, estava a contar-lhe que normalmente terminávamos as nossas reuniões, palestras ou conferências, eu terminava tentando dizer às pessoas que era importante que se imaginassem fora dos lugares onde estavam. Sim. E se imaginassem um bocadinho mais à frente no tempo, porque naturalmente que se incorporassem aquelas mudanças como mudanças que iam ter consequências pessoais neles, porque eram os presidentes de junta, porque eram os presidentes de Câmara, porque eram os administradores das empresas municipais, porque eram os chefes de divisão, diretores de departamento. Bom, então é muito difícil, porque estamos a fazer uma reforma para o país, uma reforma para o futuro, mas os do presente sentem demasiado na pele e por consequência resistem demais. Foi feito, e por isso também foi uma experiência gratificante. Hoje olhamos para trás, estamos em 2015, a legislação que foi elaborada é de 2013 e eu posso dizer-lhe que o nível de endividamento das autarquias desceu para um nível que só tem par já no século passado, portanto na década de 90. E portanto, eu acho que esse é o principal indicador que testemunha uma reforma que é capilar, que é difícil. Há muita gente que ainda me interpela e diz, mas fez tanta coisa e o número de municípios continua o mesmo. Portanto, e houve esta percepção geral de que a reforma não foi feita porque nós não cortámos o número de câmaras municipais. E nós sempre dissemos que o problema de Portugal não era o número... Mantiveram todas aquelas que existiam. As câmaras mantiveram municipais, todas sim. as câmaras, sim. As câmaras municipais, sim. Agora, as estruturas municipais, não. Não. As empresas municipais, não. O número de cargos políticos de nomeação nas câmaras municipais, não. Também não. O número de juntas de freguesias, não. Não, diminuiu bastante. Portanto, houve muita mudança que foi feita. Houve uma importante que não foi feita, que foi a lei eleitoral autárquica, que eu acho que um dia destes vai ser feita, até porque a proposta de lei está pronta. Há de ser feita um dia destes, ou um ano destes.
Mas, na realidade, eu acho que foi uma reforma conseguida. Foi uma reforma que, apesar da polémica toda, e houve realmente muita polémica, muita emoção misturada, eu próprio senti isso, Claro. e verdadeiramente na pele, mas acho que acabou por ter resultados bons e, sobretudo, sem cortes radicais. Mas falava das câmaras municipais. O nosso problema não era o número de câmaras municipais. O problema era a gestão das câmaras municipais. E foi aí que nós trabalhámos. Até porque depois, voltando à história da descentralização, se corta o nível municipal, daqui a pouco, porque a discussão tem que ser feita, nós temos que ter pivôs, se quiser, polos locais, para onde se vai descentralizar determinado tipo de competências, mas também dizendo com toda a naturalidade que, porventura, há um espaço, se for o caso, de reduzir o número de câmaras municipais. Quer dizer, o ponto não é esse. Nós temos 300 câmaras municipais, ou 308. Podíamos ter 250, mas também podíamos ter 350. Claro. Eu acho que não são precisas mais, de todo. Acho que o que faltou fazer no meio disto tudo foi olharmos agora um bocadinho mais para aquilo que as câmaras municipais fazem em Portugal, para aquilo que o Estado Central faz em Portugal. Há uma reforma do Estado que é preciso continuar a ser feita. Há descentralização de competências que é preciso vir para este nível mais local. E se calhar o que algumas câmaras municipais têm é vereadores a mais, porque não faz sentido nós mantermos uma estrutura política igual àquela que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Exatamente. E é aí que, enfim, alguém no futuro vai ter que tocar. Ótimo. Agora, saindo daqui da política e indo para a sua vertente de gestor, que é o diretor da Frigobel, explique-nos, por favor, o que é a Frigobel. O que é? A Frigobel é uma empresa cujos acionistas são uma família, portanto é uma empresa familiar, que foi fundada pelo Raul Vasconcelos em 1998, portanto tem 27 anos. Está localizada em Penela, portanto a base industrial está localizada em Penela. O core business da empresa é a indústria de processamento de pescado congelado. Portanto, basicamente o que fazemos é compramos pescado em todo o mundo e tentamos vender em todo o mundo. Portanto, em termos de missão, queremos ter uma empresa global hoje é uma das 5 principais empresas do setor, se falarmos em volume de negócios. Passámos por cima desta crise que nos assolou, eu diria que é difícil fazer melhor. Nós nos últimos anos, se compararmos 2010 com aquilo que vai ser 2015, a Frigobel praticamente duplicou o volume de negócios. Hoje chegaremos no final do ano, o ano 2015, estaremos num volume de negócios aproximadamente 30 milhões de euros. É uma empresa ainda pequena, uma média empresa, onde trabalham 120 pessoas diretas naquilo que é a atividade da Frigobel. Depois há um conjunto de outras empresas que gravitam à volta desta. No total, no grupo, serão cerca de 150 pessoas. E é uma empresa que nesta altura está a fazer um investimento importante, naturalmente desde logo para nós, para a empresa, mas para a região também, que é uma unidade industrial nova que nos vai permitir triplicar a nossa capacidade de produção, praticamente também triplicar aquilo que é a nossa capacidade de logística. E temos como objetivo sermos definitivamente não direi o líder de mercado. Mas tudo isso em Penela? Tudo isso a partir de Penela, não é? Nós temos a unidade industrial em Penela, temos depois 2 bases de trabalho, hoje uma no Porto, outra em Lisboa, em termos de vendas e distribuição. Teremos mais algumas dentro dos próximos 2 anos e, portanto, fazemos esse nosso trabalho a nível nacional, que é o nosso principal mercado, evidentemente, até porque o povo português come muito peixe. Nós somos, não sei se sabia, nós somos o 3º país maior consumidor per capita de peixe do mundo. Não tinha noção. É praticamente 60 quilos por cada português. Portanto, é um país que tem estes consumos de pescado e, naturalmente, é um mercado que, para empresas, seja do Chile, da África do Sul, da Argentina, do Vietnã, é um mercado apetecível, Claro, sem em termos dúvida. de consumos.
temos é que, enfim, incorporar mais produção para podermos exportar mais, e esse também é um dos nossos desígnios, é aumentarmos os nossos indicadores de exportação. Por aquilo que eu tenho visto, sim, que vocês têm uma forte vocação para Estamos a ganhá-la, estamos a ganhar algum músculo. Sim, sim. Exportamos Qual é a sobretudo para estratégia internacional da Frigiobel? Nós hoje, os nossos principais mercados são França, Suíça, depois mais alguns países europeus, Alemanha, Luxemburgo, Inglaterra, Bélgica, enfim, sobretudo países europeus. Vendemos na Croácia, em Malta, Itália, em Espanha, e nos últimos anos abrimos novos mercados, no Canadá, nos Estados Unidos, Hong Kong, Macau, Angola. Queremos naturalmente reforçar esta posição nos países lusófonos. Queremos reforçar a posição nestes outros países, como seja o Canadá, os Estados Unidos, Hong Kong e Macau, que podem ser uma interessante porta de entrada para a China. A Rússia é um daqueles mercados que hoje não é possível por causa do embargo que existe entre a União Europeia e a Rússia, enfim, por problemas conhecidos. Exato. Mas a Rússia é claramente também um outro mercado potencial, para além da Europa. E portanto, queremos afirmar-nos, como disse há pouco, em termos de mercados a nível global. Portanto, nestes produtos, que são produtos congelados, à volta do pescado, que é o core business da Frigiobel, SA. Recentemente criámos uma outra Frigiobel, que é a Frigiobel Global, que se dedica à exportação, que se vai dedicar exclusivamente à exportação de produtos como o vinho, o azeite, o queijo, a fruta, as compotas. E, portanto, a exportação é claramente o tema, então um dos temas preponderantes sim. nos próximos anos da nossa empresa. Há bocadinho falámos da crise, que a Frigiobel conseguiu ultrapassar muito bem esta crise económica que neste momento estamos a passar, mas gostava de saber qual o segredo para a Frigiobel ter conseguido realmente ultrapassar bem este tempo de crise e de austeridade. Não há segredos. Muito trabalho, porque na verdade, porventura, se teve de trabalhar mais para conseguir, se tivéssemos conseguido o mesmo, teríamos de trabalhar muito mais. Se calhar nós trabalhámos muitíssimo mais para conseguir algo mais, apesar desses tempos. Depois há um ou outro fator que foi fundamental para o crescimento. Eu diria que o principal fator é a estabilidade económica e financeira da empresa. O baixo endividamento da empresa, naturalmente, permitiu, e os bons indicadores que temos, permitiu que, apesar da crise, se fosse investindo, se tomassem decisões de investimento, enfim, que estão agora a terminar, e, portanto, ainda não têm repercussão nos números, mas vão ter, e, portanto, também aproveitámos isso, digamos que este tempo para investir, mas, sobretudo, também para investir em capital humano. Nós, no final de 2012 tínhamos 90 pessoas, hoje temos 120 e, portanto, e só se consegue fazer esse crescimento em capital humano estando bem financeiramente. Exato, tendo com estabilidade. E isso permitiu-nos ganhar cota de mercado. Naturalmente que a crise também fez com que, é como uma tempestade. A tempestade, quando passa, derruba árvores mais frágeis. Sim, sem dúvida. E quando os mais frágeis não estão lá, amanhã as outras que lá ficaram têm mais água para absorver, mais enfim, matéria orgânica para se alimentar. E, portanto, a crise também é isso, em termos de economia. Claro. Tem há este lado paradoxal, mas naturalmente que nós, digamos que aproveitámos algumas oportunidades que foram acontecendo no mercado para fazer esse caminho e, portanto, criar riqueza e emprego, que é para isso, e remunerar os acionistas, que é para isso que existimos. Exatamente. Agradeço-lhe a sua presença, mas temos que ficar por aqui. Teríamos muito mais que conversar. Muito sucesso enquanto gestor e à Frigiobel, claro. Muito obrigado. Está bem? Obrigado. Boa tarde, Obrigado. E nós voltaremos na próxima semana. Boa tarde.